Bem, muito boa noite para você. Estamos chegando com mais um programa. E no programa de hoje, como sempre, a gente vai falar sobre política, porque estamos em ano de política e porque você precisa se interessar pela política, embora muitas vezes alguns telespectadores digam, eu não gosto de política, mas você tem que se interessar até para você formar a sua própria opinião na hora de ir às urnas. Então, no programa de hoje, a gente vai falar de política e vamos falar muito sobre a Assembleia Legislativa e também sobre o governo do Estado, porque estamos recebendo aqui o deputado estadual Henrique Arantes, que é do PTB. Tudo bem, deputado? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite. Um abraço a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado por ter vindo. E a todos que estão nos assistindo, um convite para que você também participe, nos ajude a fazer o programa, mandando a sua pergunta para o deputado, a sua opinião sobre o momento político, através do nosso WhatsApp 98200-3223, 98200-3223. Não se esqueça de colocar no início da mensagem o seu nome e onde você mora, tá bem? A gente volta rapidinho. Vem aí a Romaria do Divino Pai Eterno 2018, de 22 de junho a 1º de julho em Trindade, Goiás. Dia 28, quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, no Carreiródromo Municipal, desfiles dos carros de boi. No dia 29, sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, no Carreiródromo Municipal, desfile dos cavaleiros e muladeiros. Participe e traga sua família. Para mais informações, www.trindade.go.gov.br. Realização, Governo de Goiás e Prefeitura Municipal de Trindade. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. Bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o deputado estadual Henrique Arantes, que é do PTB. Um abraço a todos os telespectadores. Começo mandando um abraço para Deli Vieira, que está sempre ligada no nosso programa. Um abraço, Deli, grande artista, né? Tem sempre exposições interessantes fazendo pela cidade toda. Deputado Henrique Arantes, assunto de hoje na Assembleia Legislativa, que anda parada mais do que nunca, não é isso? Até porque estamos perto da eleição, mas ainda assim discutiu-se ali a questão de emendas ao orçamento, é isso? E isso acabou provocando não apenas uma polêmica, mas acabou provocando uma situação muito clara em relação à situação, os deputados de sustentação do governo do Estado, é isso, PSDB? Paulo, na verdade, o orçamento impositivo é algo que a Assembleia vem trabalhando já em pauta já há 1 ano e meio. E agora voltou de uma forma mais forte do que vinha o ano passado, a vontade dos parlamentares de aprovarem uma emenda constitucional de que o orçamento seja impositivo, que a Assembleia aprovar. E isso daria, em média, entre 4 e 6 milhões de reais para que cada deputado apresente no orçamento, que são obras para diversos municípios do Estado. Então, isso voltou em muita força e acredito que deva ser realidade no segundo semestre. Tá, mas vai ter quórum? Que é a coisa mais importante e mais em falta na Assembleia, né? Por que deputado falta tanto? Olha, na verdade, tem vários motivos. Além do motivo de que o principal, que eu acho que é a falta de interesse, que tem bastante, também tem um motivo de reuniões. O governo, os deputados que acompanham muito o governo costuma marcar reuniões e eventos no horário de sessão, e aí ele deixa a sessão para acompanhar o governo. E tem também motivo de obstrução, que é natural. A Assembleia, ela não vota somente projetos de autoria dos deputados, também tem autoria do governo. E alguns que o parlamentar não quer que aprove. Então, quando ele não quer que aprove, ele faz com que a Assembleia não tenha quórum para que aquele projeto não ande, porque seria impossível pará-lo. Então, prorroga a aprovação daquele projeto. Pois é, e seria o caso também de o eleitor, o telespectador, ter o mesmo comportamento, né? Deputado que não tem interesse pelo trabalho, o eleitor também não deve ter interesse por esse deputado. Com certeza, isso é natural. Tem gente de todo tipo no parlamento, né? O parlamento é formado por pessoas de Goiás, pessoas que estudaram em escolas, que moram em Goiás, cada um de uma vertente. Então, tem gente boa, tem gente ruim, tem gente que pensa igual você que está me ouvindo, gente que pensa diferente. Então, isso vai ser sempre assim. O senhor falou de várias partes, né, do Estado. Eu já começo registrando até telefonemas de telespectador, mensagens. O Marcos Primo, da cidade de Caldas Novas, né?
Caldas Novas faz parte da sua base? Eu tenho amigos lá, o Marcos Primo foi vereador em Caldas, o homem da melhor qualidade, trabalha no ramo imobiliário. O senhor conhece, então? Conheço, um cara trabalhador e que dedica muito a Caldas Novas. Ele quer saber que projeto que o senhor já apresentou beneficiando Caldas. Bem, os projetos de lei, eles são, na verdade, não são municipais, eles são estaduais. Entre eles tem diversos projetos que eu apresentei na área da transparência pública, entre eles para obrigar o Estado a transmitir as licitações ao vivo no site. Um outro que já foi promulgado e é lei, esse que eu falei ainda não foi promulgado, mas um outro que é lei, é quando o Estado tiver uma obra pública e ela estiver paralisada, ele ser obrigado a informar o motivo da obra estar paralisada. Se é falta de dinheiro, se é paralisação por conta do TCU, enfim, qual que seja o motivo, porque as pessoas não sabem e vê lá o elefante branco, então tem o direito de saber. Também apresentei um projeto que virou lei e já está em vigor, obrigando o posto de gasolina a falar a diferença do preço do etanol para a gasolina e falar qual é mais vantajoso para que o consumidor possa abastecer seu carro. Então, são várias coisas que somam não só para Caldas, mas para todo o Estado. Deputado, como é que anda a tal da base aliada dentro da Assembleia Legislativa? O governo do Estado, o hoje governador José Eliton, ele tem a maioria tranquila nas mãos ali dentro da Assembleia? A maioria tem. Nós somos por volta de 30 deputados da base, só que eu acredito não, todos sabem, o governador José Eliton, por mais que esteja motivado e trabalhando, ele não tem a força que tem o Marconi. Então, com certeza, ele não tem a facilidade para conduzir 30 pessoas que pensam uma diferente da outra, como o Marconi tinha. Então, é natural que haja, talvez, um tropeço ou outro na condução do trato com a Assembleia. Mas eu acredito que, se ele fizer o empenho e fizer reuniões frequentes, a base fica bem firme, atuando em favor. Mas ele tem demonstrado essa vontade de fazer com que a base esteja firme? Ele tem trabalhado, atuado através do líder, que é o Chiquinho, né? Francisco Oliveira, deputado Francisco Oliveira. Isso tem funcionado? Francisco Oliveira consegue reproduzir dentro da Assembleia aquilo que Zé Eliton passa para ele? Olha, eu não sei dizer, porque quem reúne frequentemente com o governador é o líder do governo. E os parlamentares, hoje mesmo eu escutei 2 demandas que os parlamentares passaram ao líder do governo, que já estão pendentes há muito tempo e esperando aí uma posição do governador para isso. Entre elas, para que os parlamentares possam apresentar um número de emendas em número igualitário. Porque hoje você tem uma disparidade, onde os parlamentares do PSDB têm uma vantagem em cima dos outros deputados. Eles parecem que são mais deputados do que os outros. E aí os outros ficaram contrariados, apertaram o líder do governo para que ele cobre do governador. O PSDB tem privilégios dentro da Assembleia? Tem. Hoje, para você ter uma ideia, os deputados podem apresentar até R$1,5 milhão em emendas. São ambulâncias que vão para os municípios, obras para a saúde, para a educação ou para a infraestrutura, somente essas 3 áreas. Os parlamentares do PSDB podem apresentar R$1 milhão a mais nessas obras. E aí isso irritou bastante os demais parlamentares, estão cobrando do governador que equiparem os parlamentares, porque o voto lá dentro da Assembleia é igual de um para o outro. O senhor considera justo que os do PSDB tenham mais do que dos outros partidos? Eu acredito que todos os deputados deviam ter, não só os do PSDB, mas os da base e os da oposição. Por isso que eu defendo que a emenda impositiva seja um atributo constitucional e que todos os parlamentares, a partir do ano que vem, possam colocar as emendas para os municípios que representam em todo o Estado. E o PTB, como é que se coloca dentro dessa base do governador Zé Eliton? Está fiel? Vai até o fim, seja qual for a perspectiva? Olha, nós estamos junto da base que ajudamos a eleger, então é natural que vamos estar trabalhando junto da forma como estamos. Mas é natural também que nós temos nossas insatisfações, assim como essa que privilegia os parlamentares do PSDB, os do PTB estão desprivilegiados, junto com os do PSD, juntos com o do PPS e junto com os demais. Então nós estamos cobrando que o tratamento dado como diz o ditado, o pau que dá em Chico, dê em Francisco também, porque não está sendo dessa forma. Então, mas eleitoralmente, vamos dizer então, para ser bem claro, eleitoralmente, a eleição está chegando, o PTB continua na base. Em que situação, em que circunstâncias o PTB continuará na base de Zé Eliton? Paulo, é o que a gente disse já há mais de um ano, acho que quem nos escuta e nos assiste aqui já deve ter me ouvido falar aqui no seu programa, que nós vamos apoiar o governador se ele nos der uma vaga na chapa majoritária.
e nós temos o candidato ao Senado, que é o senador Demóstenes Torres, e exigimos que ele seja o candidato a Senado da base do governo, um dos dois candidatos. Não abre mão disso. Não abrimos mão disso, até porque se você perguntar para todos os deputados, prefeitos, vereadores do estado de Goiás, ele vai ter uma preferência deles para que seja o candidato. Está crescendo nas pesquisas e quer mostrar para o eleitor que foi injustiçado ao ser cassado do Senado. O senhor está falando de Demóstenes Torres. Demóstenes Torres, ele quer voltar pela porta da frente onde ele foi expulso, porque ele foi cassado e todos os processos contra ele foram absolvidos ou arquivados. Ele saiu inocente de todos. Então ele quer mostrar para o povo de Goiás que o que aconteceu com ele foi uma injustiça tremenda e para poder recuperar isso é através da eleição. Pois é, mas para que ele faça parte dessa base, da chapa majoritária da base, é preciso que se contornem insatisfações que lá existem, como por exemplo da senadora Lúcia Vane, que também pretende mais uma vez buscar outra eleição. E ela tem declarado abertamente que não concorda, não se sente confortável, não se sentiria confortável numa chapa que tivesse Demóstenes Torres, que segundo ela saiu, como o senhor próprio disse, do Senado, cassado. Quer dizer, ele é um senador, um ex-senador cassado. Ela não concorda com isso. Cassado e absolvido, e injustiçado. É isso que nós queremos dizer. E se ela não concorda com isso, não tem nada a dizer para ela. Eu só acho que... Absolvido, tudo bem, absolvido dos processos que ele respondeu. Na verdade, diante das provas que foram consideradas irregulares, que o processo foi engavetado. Ele foi cassado por ser amigo de Carlos Cachoeira. Qual crime é isso de ser amigo de alguém? Se o Carlos Cachoeira tem um problema, ele que responda à justiça e não Demóstenes por isso. Então eu vejo uma grande injustiça que aconteceu. E eu acho que ela poderia, caso ela não seja confortável, ela pode buscar o caminho que ela quiser. Mas a sugestão que eu gostaria de dar é que ela fosse candidata a vice-governadora de José Eliton e Demóstenes ao Senado. Por quê? Porque aí acaba essa insatisfação, porque ela quer um espaço para disputa e a vice-governadoria também é uma vaga na majoritária. Mas ela quer ser senadora, continuar sendo senadora. Ela quer ser senadora, mas o ponto de pacificação que eu enxergo é esse. E se não for esse, nós vamos para a convenção e vamos exigir que o governador coloque critérios para que nós vamos para a convenção e consigamos colocar Demóstenes como candidato. Quem é que vai definir isso? É Zé Eliton ou é Marconi? Boa pergunta, isso eu não posso responder. Não? Isso eu não posso responder, eu não tenho essa informação. Nem um chutezinho? A gente aperta, né, de que ele coloque critérios, qualquer um, ou Marconi, ou Zé Eliton, que coloque critérios, até porque vamos ter uma convenção de todos os partidos que vão compor a base de apoio. E aí nós temos que exigir métodos claros para selecionar o senador, os candidatos a Senado. E talvez, do meu ponto de vista, coloquem os parlamentares ou os candidatos a parlamentares, os prefeitos, as lideranças políticas para definir quem seriam os candidatos. Então, acho que seria um bom critério. 2 meses apenas, mas já é tempo suficiente para conhecer pelo menos um pouco do estilo Zé Eliton. É um bom estilo? É bem diferente do estilo de Marconi. Zé Eliton é muito mais técnico, Marconi era muito mais político. Não é, né? Marconi é candidato também. E ele é muito mais político e o carisma de Marconi é sobrenatural. Então eu acho que isso modifica bastante os perfis e espero ainda ver até agosto para ver como vai estar o governo de Zé Eliton para a gente poder avaliar bem o perfil dele. Não havendo um acordo com o Zé Eliton para que Demóstenes faça parte dessa chapa como candidato ao Senado, para que lado os senhores vão? Olha, se porventura der uma zebra total e não puder fazer esse apoio, eu acho que poderíamos caminhar muito bem com o Daniel Vilela, sem dificuldade nenhuma. É um cara bom, de boa qualidade, foi deputado e vereador comigo e com certeza poderíamos coligar. Talvez até com o Ronaldo, não tem nada que impeça. A política é conversado, né? E você vê aí que a política, quando você faz em prol do Brasil, você tira suas diferenças de lado e você soma para produzir em prol do seu estado ou do seu país. E eu acho que uma aliança boa em Goiás daria bons frutos. Os senhores têm conversado com os dois, Daniel e Caiado? Ainda não. Nós não temos. Nós temos as portas abertas. Jovaí tem conversado, né? Acredito que também não. Temos as portas abertas com eles, mas não entramos nesses detalhes de ver se vamos caminhar com eles, até porque nós temos já uma aliança pré-definida com o José Eliton e caminhando bem, e eu acredito que vai dar certo e que nós vamos ter o nosso candidato a Senado na chapa. Tá bem, vamos colocando perguntas de telespectadores, ainda que algumas não tenham
ligação muito direta com o assunto que a gente está tratando agora, mas eu quero atender o telespectador. O Márcio Greig, tem nome de cantor, ele quer saber o seguinte, ele mora no residencial Tempo Novo. Uma pergunta, né? Por que políticos não usam o sistema SUS, não usam transporte público? Por que tem tantos privilégios? Na verdade, o sistema SUS usa sim. Qualquer acidentado vai para o sistema SUS. E o pior, e o difícil do que se acredita, o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo, diga-se de passagem. Ele paga, ele faz tudo e para todos. Ele é universal e amplo. Mas aí é quando não tem jeito mais. Antes você se refere naturalmente ao Hugo. O GOL. Qualquer sistema de acidentamento. Que são hospitais de reconhecida competência, né? Os médicos de lá. E é público. E é público. E é público, é sistema SUS. Mas se for para escolher, por exemplo, fazer um outro tipo de cirurgia e puder ir para uma rede particular, como é que fica? Não, depende do médico. Na verdade, quando você vai fazer uma cirurgia, você tem que ver quem é o médico que vai estar operando. Eu, há pouco tempo atrás, eu escapei de um açougueiro. Eu tenho diverticulite, eu ia ser operado. A sorte é que meu tio estava comigo, ele implicou e me tirou do hospital. E descobrimos depois que o médico que ia me operar, que é de plano de saúde, ele gosta de operar para ganhar dinheiro. Descobrimos isso depois. Eu ia operar sem precisar. Então, para você ver, tem açougueiro no plano de saúde, não é questão de SUS ou de não SUS. Eu acho que, inclusive, o SUS ele é tido com uma grande injustiça, porque é um sistema, às vezes ele é lento porque ele tem que atender todo mundo e fazer tudo, mas é um sistema muito bom. E tem o problema também da regulação, né? É complicado que isso. É um grande problema. Vamos lá. Pergunta que vem da Maria Lúcia, do Centro. Vamos ver como é que o senhor recebe essa pergunta dela. Paulo, fala para ele que nós não temos mais memória curta. Estamos de olho nele. Que memória poderia curta ser? De quê? Não sei. Eu nunca, político, o senhor sente como político que o pessoal está de olho, que tá desconfiado diante de tantas coisas ruins que têm acontecido? Acho que sim, com certeza. O povo está cada vez mais atento para a política, embora precisa ter opinião própria, que é o grande erro que eu vejo. A população, às vezes, engole uma opinião pré-formada que não é o correto. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar as pessoas para buscar checar fontes de informação e buscar checar a velocidade de fatos. Mas eu acredito que, pelo que a telespectadora do Centro disse, pode ficar de olho à vontade de mim, que eu não tenho nada que me desabone. Tá bem. O Alberto, do Garavelo, Paulo, parabéns pelo programa, porque depois que comecei a assisti-lo, estou muito mais esclarecido sobre tudo. Tá bem? Teve um aqui que eu perdi, gostaria até de registrar, né, que não gosta de política, né? Sempre tem, né? E, na verdade, não é nem de política. Muitas vezes não gosta de algum político e transforma nisso numa Posso fazer um parêntese nisso? Claro. Ele está sendo muito incorreto do meu ponto de vista. Eu contrariarei ele para sempre. Esse ouvinte que falou isso. Quem não gosta de política será governado pelos que gostam de política. Verdade. E se você não gosta dos políticos, não adianta. O político, eu estou aqui, ou qualquer outro político que possa existir, são pessoas que nascermos nessa comunidade, trabalhamos aqui, estudamos aqui, somos pessoas igual vocês, igual todos. Não viemos de Marte, assumimos. E a política, tem política boa e política ruim. Vocês têm que saber distinguir isso. Não tem como correr. E a política só vai melhorar através da participação popular. Por isso que é bom que cada vez mais você que está nos assistindo participe, cobre e saibam seus direitos. E, acima de tudo, tenha opinião própria. Claro. Eu afirmo nisso. E a opinião, né, que o telespectador tem, a gente sempre reproduz aqui quando ele manda as mensagens. O Alberto ainda continua dizendo o seguinte: Paulo, incrível, né? Como é que o programa só cresce na audiência. Parabéns pela credibilidade. Obrigado, Alberto. Ele diz o seguinte: Paulo, os políticos só pensam neles, mas estamos de olho, mais um que está de olho. E com certeza essa eleição vai dar o que falar. Ele está errado também, Paulo. Por quê, hein? Eu contrariarei sempre quem fala isso. Por quê? Se os políticos do Brasil fossem, em sua essência, maus, igual as pessoas acham, fossem demônios em pele de gente, o Brasil seria um país muito pior do que a Angola, talvez. E o Brasil, embora tenha suas dificuldades, ele está crescendo, está avançando, está melhorando bastante, e é por conta, a maioria das vezes, de decisões políticas. Então, as pessoas têm uma avaliação muito errada da política. A política está fazendo com que o Brasil cresça, talvez não na velocidade que deveria, mas se a política fosse asquerosa, nojenta e todos os políticos demônios, igual eles dizem, com certeza o Brasil seria igual um dos piores países da África, em DH, em condições e tudo mais. Não se pode generalizar, não é verdade? Exatamente. Sempre tem exceção. Boa noite, eu Marcelo Serra, falo da região leste de Goiânia. Pergunta a seguinte, tem tudo a ver também. Por que, mesmo sendo bons, alguns projetos existe tanta burocracia para serem aprovados? O problema, isso aí é bom explicar para ele, muitos projetos que a gente apresenta que são bons, eles são aprovados e não é interesse do governo, o governo veta. E aí quando volta para a Assembleia, os mesmos deputados que votaram a favor
por abaixarem a cabeça, como a gente diz, ficar no calanguismo com o governo, acaba votando a favor do veto, contrariando o próprio voto que fez anteriormente. E eu tenho muita posição quanto a isso. Já falei até para o governador. Acontece, agora? Infelizmente, Está acontecendo agora? Sempre aconteceu. É? Infelizmente. Sempre aconteceu. A gente tem que cobrar mais altivismo, mais força do parlamento e independência. Isso é o que eu sempre cobrei. A Assembleia continua agachada? Quando ela se ergueu? Sendo bem sincero. Pois é. A gente tenta, um ou outro tenta, uns 6 ou 7 tentam, mas ela não se ergue. E eu acho que ela tem que se erguer para poder representar o povo de uma forma melhor. Que coisa, né? O senhor deu digamos, um testemunho, porque o senhor está lá dentro, né? Um testemunho triste, né, para a gente ouvir. Porque quando a gente fala, a gente critica vendo daqui de fora, algumas pessoas ainda podem dizer, o Paulo está fazendo uma interpretação errada do que acontece lá dentro. Agora, o senhor está lá dentro e está dizendo que é assim, e triste. O pior é que não depende de nem de 10, depende de uma maioria, de 23. Depende de 27. Por que então, o senhor não denuncia? Essa é uma pergunta mais ou menos feita pelo Julês, telespectador, dizendo o seguinte: o povo hoje assiste televisão, como está assistindo o programa, e sabe tudo o que está acontecendo. E tem também isso aqui na mão, né, Julês? Né? Porque hoje, além dos meios de comunicação, existe também o tal do smartphone que leva informação para você em tempo real o tempo todo. E ele diz o seguinte: o povo sabe tudo, quem está protegendo os sujos. O senhor está protegendo algum sujo? Não sei. Eu não sei quem está protegendo os sujos e também nem sei quem são esses. Mas tem muito sujo por aí? Acho que muito não, mas tem. Eu tenho fé na humanidade, Paulo. Eu acho que o ser humano é bom em essência. E da mesma forma como tem o mecânico canalha, que você vai com a pastilha de freio estragada, ele manda trocar toda a sua suspensão, tem um político que é assim. Se você elege um cara desse, ele vai roubar, ele vai fazer malandragem. Assim como o médico que queria operar o senhor. Que queria me operar, ou então o médico que vai te atender e pergunta, olha, você quer que eu te atendo com recibo ou sem recibo? Sem recibo é mais barato. Isso é corrupção. O Jorge Menezes mora em Anicuns, acha que Demóstenes tem que ser o candidato a senador da base, porque ele agrega mais que Lúcia Vânia, porque ela sempre foi eleita às custas da base. Demóstenes também, né? Porque Demóstenes, quando foi eleito a primeira vez em 2002, ele grudou em Marconi, tanto quanto está grudando agora em Zé Hélito, não é isso? Mas faz uma análise. Quem elegeu Marconi em 2010? Quem foi? Demóstenes. Não foi o povo? Não, é claro, o povo, naturalmente. Mas Demóstenes era a grande liderança que estava junto da campanha dele em 2010 e que ajudou muito na eleição de Marconi. Então, ele foi, no primeiro momento, ele foi ajudado bastante pelo grupo de Marconi, mas depois ele pôde contribuir e ajudar. E ele agrega mais que Lúcia? No meu ponto de vista, 6 vezes mais. O PTB, quem é que diz isso aqui? O Reginaldo de Anápolis. O senhor está vendo que a capital participa, o interior também participa muito aqui do nosso programa. O Reginaldo diz o seguinte: o PTB não está com essa moral para exigir nada. Caso Demóstenes, pesquise a rejeição e do PTB nos últimos dias. Aí ele fala de um outro problema também, de primos seus, né, e do seu pai, que tiveram, pelo menos o seu pai teve o nome mencionado num caso de repercussão nacional que teria envolvido a concessão irregular de registros para sindicatos. Como é que os senhores administram isso? Como é que a família Arantes administra isso? Paulo, uma injustiça que eu nunca vi igual. Pra você ter ideia, Leonardo está preso em prisão provisória sem ter cometido nenhum crime, assim como Rogério. Os dois foram detidos porque o Ministério Público Federal, ele inventou que tem depósito da lobista Verusca, que é a pessoa que fez a malandragem, junto com outros 2 diretores que eram antigos lá no Ministério do Trabalho, na conta de Leonardo. E não existe esse depósito. A defesa pegou, levou, apresentou e não existe nada. Nós estamos trabalhando como a maior injustiça que já vimos nesse país. A gente vê Ministério Público Federal falando que não sabe e Ministro Supremo autorizando o que não deveria autorizar. É uma injustiça atrás de injustiça. Eu estou totalmente tranquilo quanto a isso. A inocência deles vão ser provada e, com certeza, infelizmente, eles perderam o emprego, eles foram destruídos carreira, destruída a vida deles. Não há como processar essas pessoas que fizeram mal a eles, mas, com certeza, a inocência será provada, sem dúvida nenhuma, e será posto tudo a limpo. Mas por que tanta injustiça assim? Injustiça com Demóstenes, injustiça com os Arantes. De onde vem essa injustiça? Paulo, o nosso país está um caos, no meu ponto de vista. Um caos total, no meu ponto de vista. Você prende pessoa para poder investigar alguma coisa, que é o que aconteceu com eles, foram presos para investigar. Aí prova-se que não tem nada, vão ser soltos. E aí destrói a vida das pessoas. Para você ter ideia, a Polícia Federal foi na casa do deputado Jovair. E ele nem citado é no inquérito. Ele não foi relacionado nem como testemunha, nem como réu, e não está citado no inquérito. Então, qual é o motivo de fazer isso?
E aí o Ministério Público pede para que faça isso. Eu acho Quem é que está por trás disso? Não, no caso foi o Ministério Público Federal. Aí eu não sei qual é a pessoa que está por trás disso. E qual a motivação que teria? A motivação disso eu não tenho dúvida, que é por conta do relatório que ele apresentou para caçar a presidente Dilma Rousseff. Mas então o Ministério Público, na sua opinião, estaria a serviço do PT? Não sei se é do PT, mas a pessoa... Ou de interesses petistas? Acredito que sim. Acredito que sim. Não a do partido, porque o partido, acredito que não tenha relação ligada a isso, mas de pessoas que têm essa vontade. Nós estamos passando por isso? O Brasil está desse jeito? Está totalmente. Basta ver todos os casos que estão acontecendo. Nitidamente desse jeito. O Brasil é um país de interesses. Quando você... A lei existe, mas quando é para o meu interesse, eu posso mudá-la, se eu estou a favor dela. Agora, se eu estou contra, eu sofro até além dela. É assim que acontece. Infelizmente, é assim que está acontecendo. Vamos lá. Maria Queiroz, do Parque Amazônia, assistindo o programa aqui em Goiânia. Parabéns pelo programa. Obrigado, Maria. E ela disse o seguinte: por favor, mande um abraço, né, para o meu pai, o Severino, que é fã e assiste todos os dias. Seu Severino, um abraço para o show, um abraço para a Maria, toda a família aí no Parque Amazonas. Muito obrigado pela audiência. Acabei de ler aqui e voltei nela. Temos 1 minuto e pouco, e mais uma pessoa aqui perguntando sobre a mesma questão, não colocou o nome aqui, acho que é César, se eu não me engano. Coloque sempre seu nome no início da mensagem, para ficar mais fácil, para que a gente possa identificá-lo e ganhe mais tempo. Mais um aqui, Demóstenes tem aqui o PTB, como é que é? Boas suas perguntas, Paulo, está meio sem sentido, como é que é? Sem pontuação. Sem pontuação, e às vezes a gente se perde. E desculpe, né, quando isso acontece, mas é porque a gente fica correndo tanto, que o tempo passa tão rápido, né, que às vezes a gente não tem, depois eu leio, releio, e aí e tem gente que ainda fica ligando. Não ligue, por favor, né, porque eu não tenho como atender esses telefonemas, mensagens de áudio, essas coisas todas, não tem jeito. Por favor, Maria José, voltando a dizer o seguinte: por favor, só faltava essa, agora a culpa é da Dilma? Maria José, ainda sobre essa questão a que você se referiu. Olha, eu quero até acrescentar uma coisa. Eu acho que nós estamos vivendo hoje no Brasil uma espécie de ditadura do judiciário. A gente vê juiz atravessando a autonomia de outras esferas, e eu acredito que só vai ter jeito em cima disso quando for apresentada aquela lei que o Congresso quis, de responsabilidade em cima de juiz e promotor público. É claro que isso não é uma amarra. Quando ele pede alguma coisa, ele tem que ter certeza do que ele quer. Agora, se ele comete alguma injustiça com alguma pessoa, ele deveria ser responsável por isso. O senhor tem uma opinião muito parecida com a do seu pai, né? Em entrevistas que eu já fiz com ele também faz críticas, principalmente ao Ministério Público e à parte da Justiça também. Paulo, o Ministério Público, a boa parte das vezes, não sempre, é claro que tem ótimos promotores também, mas nós temos alguns promotores que opinam em cima da política pública a qual estão trabalhando sem ter conhecimento de causa. Isso eu já vi isso acontecer várias vezes. E aí atrapalha uma prefeitura, atrapalha o Estado, atrapalha muita coisa. Não são só vocês não, né? Porque eu me lembro de ter entrevistado várias vezes o Maguito Vilela, e várias vezes ele disse também que o Ministério Público muitas vezes quer mandar mais do que os governantes. Ele inclusive, numa dessas entrevistas, disse o seguinte: ele convidou o Ministério Público, né, alguns integrantes do Ministério Público, a se candidatarem e aí sim governarem, e não quererem governar enquanto promotores. Foram palavras do Maguito Vilela, não minhas. Concordo Paulo, com ele. Aqui é o Valdir de Santa Helena de Goiás, lá do nosso custódio. A maioria dos políticos do Brasil hoje é uma vergonha, ainda mais aqueles que votaram a favor do golpe. Só tem 15 segundinhos para falar sobre isso. Primeiro que não foi golpe, tem que crescer e parar com essa coisa. Não foi golpe, foi o impeachment e ela tinha irregularidade fiscal. Então, golpe foi o que aconteceu em 64, isso não foi golpe. Ponto final. Ponto final. Tá bem. Deputado estadual Henrique Arantes, do PTB, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Paulo. Um prazer estar aqui e obrigado por falar com vocês. Eu não vou pedir desculpa a quem encontraria, porque a gente nunca tem que pedir desculpa quando pensa de forma diferente. Nós estamos num país democrático, temos todo o direito de expor a nossa opinião, a minha, a sua e a de todos. Claro. Mas, de qualquer forma, cumprimento a todos e eu posso não concordá-los, mas vou morrer dando o direito de vocês falarem. Claro, é assim mesmo que tem que ser, né? Todo mundo tem direito à sua opinião e sem aquela história de divisão, né? Vamos parar com essa história de dividir o país. Obrigado, deputado. Exatamente. Um abraço para o Arley também assistindo ao programa. Muito obrigado a você pela sua audiência, pela companhia. A gente volta amanhã. Até lá.